Nós temos aprendido acerca do Espírito Santo. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer aqui uma parceria, né, Mac? Fica aqui comigo, aqui, ó. Faixa bônus. Essa aqui é a faixa bônus. Hoje nós vamos estar juntinhos aqui para falar acerca do Espírito Santo. Nós já aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Já aprendemos que ele é Deus, né? Que ele tem os atributos divinos. Aprendemos o que ele fez na vida de Jesus, as operações dele. Aprendemos acerca dos dons. E hoje nós vamos aprender 4 atitudes que tomamos contra o Espírito Santo. Eu e meu amigo Macula, fica aqui pertinho de mim. A gente não ensaiou, mas eu creio que estava no coração de Deus que a gente compartilhasse com vocês. Nós vamos falar sobre 4 pontos. O primeiro é o pecado. Você que gosta de anotar. O segundo, entristecer. O terceiro, apagar. E o quarto, ser cheio do Espírito Santo. Esses são os 4 tópicos que nós vamos tratar nessa manhã. Amém ou não? Amém? Posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir primeiro lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Aleluia. Nós aprendemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Senhor, né? Deus formou o homem, fez o Adão e falou: ó, você pode arrepiar a boca do balão, só não faz aquilo ali. O cara fez exatamente o que não era para fazer. A Bíblia não fala que ele arrepiou a boca do balão, só fala que ele fez o que ele não devia. E isso separa a gente de Deus, a desobediência. Foi linda a canção, eu quero te obedecer. Olha o que diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Primeira coisa que a gente faz contra o Espírito Santo é pecar. E como é que a gente peca, Rafael? Quando nós desobedecemos os seus decretos, os seus mandamentos. Quando nós erramos o alvo, quando a gente vive independentemente sem Deus. Mas quando a gente vive com Ele, a gente já aprendeu que a gente tem um dom. E a gente sai funcionando no dom que nós temos e nós recebemos dele. Irmãos, nós não pecamos contra o Espírito Santo. Pelo contrário, nós alegramos o Espírito Santo. Nós somos essa canção que faz com que o Espírito Santo sorria. Não é isso, meu amigo? Com certeza. Vamos fazer um negócio aqui em parceria, viu? É tipo programa de rádio. Passa a bola, ele passa a bola, vai dar tudo certo. Mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo vai esclarecer todas as dúvidas no coração de cada um de vocês, porque ele veio para esclarecer tudo, guiar vocês a toda a verdade, e vocês nunca mais vão ser o mesmo. Sabe, quando acabar esse ciclo de ministrações sobre o Espírito Santo, sabe quem você vai se tornar? Um amigo dele, um amigo mais íntimo dele. O segundo ponto é entristecer o Espírito Santo. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós vamos ler o 30 e o 31. Eu vou ler e o meu amigo, meu companheiro Macula está compartilhando. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então nós vemos aqui, amados, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? Amém. Então o Espírito Santo, ele sente ciúmes de nós, amém? Amém. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus fala assim para Abraão: Abraão, Deus aparece para Abraão e fala assim para Abraão: Abraão, eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Então nós sabemos que só podemos ser perfeitos andando na presença do Senhor. E nós sabemos que nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. De lá em 1 Coríntios capítulo 6, fala sobre isso. Fala que nós somos templos do Espírito Santo. E quando nós estamos cometendo pecado no nosso corpo, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Porque o nosso corpo é casa de Deus, é morada de Deus. O pecado é aquilo que nós vemos. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías 59, que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que é o pecado? O pecado é aquilo que nós estamos vendo. Agora a iniquidade é aquele pecado que você não vê. É aquilo que está escondido lá dentro. Às vezes é aquele rancor, aquela ira. Uma vez eu fui numa palestra para diabéticos e pessoas hipertensas. A médica falava toda hora assim, ó: cuidado com o dragãozinho. Que dragão é esse? Aquele momento da ira, a pessoa fica acumulando aquilo. Fica com a raiva daquela pessoa e não perdoa, fica acumulando. Chega uma hora, meu irmão, que o dragãozinho vai e se manifesta. Aí a pessoa fica com a glicose lá nas alturas, com a hipertensa, fica toda escangalhada, por causa da iniquidade. Então, o pecado e a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. E isso entristece o Espírito Santo. No versículo seguinte, o que diz o versículo seguinte, Rafael? Longe de vós do quê? Toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Você é templo do Espírito Santo, irmão. Não entristeça o Espírito Santo. Diga a pessoa do seu lado aí, meu irmão, não entristeça o Espírito Santo. Sabe uma coisa que quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu preparei essa palavra aqui, e eu estava me lembrando de uma coisa muito interessante, que o Espírito Santo de Deus, ele está enquadrado nas 23 letras do alfabeto brasileiro. Que coisa interessante, Maurício. Isso é mistério. Eu estava vendo que o Espírito Santo, ele está na letra A. Na letra A ele é o Espírito arrebatador. Ele está na letra B. Na letra B ele é o Espírito que batiza. Na letra C ele é o Espírito que cura, ele é o Espírito de Cristo. Na letra D ele é o Espírito que derrama dons sobre a igreja. Na letra E ele é o Espírito excelente. Na letra F ele é o Espírito de fogo, o Espírito de fortaleza. Na letra G ele é o Espírito de gozo, de alegria. Na letra H ele é o Espírito de habilidade. I, ele é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, olha aí. Na letra J ele é o Espírito de Jeová. Na letra L é o Espírito de labareda. Na letra M ele é o Espírito que se move entre nós. Na letra N ele é o Espírito do Nazareno. Na letra O ele é o Espírito que opera, ele está operando aqui nesse momento. Na letra P ele é o Espírito poderoso. Na letra Q ele é o Espírito que queima em nós. Ele quebra a arca e corta as lanças. Eita Deus. Q. Qual é a próxima letra? R. Ele é o Espírito que ressuscita os mortos. S. Ele é o Espírito Santo. Aleluia. Na letra T, ele é o Espírito do Todo-Poderoso. T-U, ele é o Espírito do Unigênito. Na letra V, ele é o que vela pela igreja, ele é o Espírito que vela por nós. É isso? U-V-X. Na letra X, irmão. Olha aí, ó. Ele é o xarope. Quando o crente está doente, é o xarope. Olha aí. Está doente? Aplauda o Senhor. Xarope. Aplauda o Senhor. Xarope se escreve com X, não é com CH. E na letra Z, ele é o Espírito zeloso da igreja. Ele está zelando. Aleluia. Aleluia. Que Deus tremendo é esse que nós servimos.
E muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo com nossas atitudes, com palavras. Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso próximo tópico é extinguir. Apagar. Muitas das vezes nós apagamos o Espírito Santo. E como nós apagamos o Espírito Santo da nossa vida, Rafael? Versículo seguinte. O que diz o versículo seguinte? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 20. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Está escrito: e não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Olha só que interessante. Muitas das vezes nós extinguimos o Espírito Santo. E como nós extinguimos o Espírito Santo? Extinguir é apagar, é exterminar. Como isso acontece? Versículo seguinte, versículo 20. Leia aí comigo aí. Não desprezais com desprezo as profecias. Sabe o que é a profecia aqui que o apóstolo Paulo está querendo dizer? A palavra de Deus. Quando nós fechamos a palavra de Deus, quando nós não damos crédito à palavra de Deus, nós estamos exterminando o Espírito Santo da nossa vida. Semana passada foi anunciado aqui um DVD do apóstolo. Eu não sei se você pegou. Achei o livro. Achei o livro. A igreja precisa ter novamente um encontro com o livro, meu irmão. Nós precisamos acender a chama do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes eu fico vendo aqui o esforço do pastor Davi, o esforço do diácono Jailson, para poder o crente vir para a escola dominical e aprender a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Errais, porque não conheceis as Escrituras, e nem o poder de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo, que é o poder de Deus, eles caminham juntos. Aleluia. Meu irmão, não despreze as profecias. Não despreze a palavra de Deus. Porque se você estiver fazendo isso, você vai exterminar o Espírito Santo da sua vida. Rafael. Sabe, meu amigo, eu me lembrei de 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 12, quando Natan chega para Davi, aí conta uma história para ele. Vou contar uma história de um homem rico, um homem pobre. Um que tinha muitas coisas, muitas fazendas, muito gado, muito carneiro, muito tudo. E um pobrezinho que só tinha uma ovelhinha que comia do bocado da sua mão. E o homem rico tomou a do pobre, a única coisa que ele tinha. E começa... Aí Davi fica indignado e vira pro Natan e fala assim: ô Natan, vive o Senhor, que esse homem é digno de morrer. Então Natan vira para ele e fala: mas esse homem é você. E aí o profeta diz: porque assim diz o Senhor. Olha só o que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei, te dei o trono do teu Senhor, as mulheres de teu Senhor, a casa do teu Senhor. E se isso tudo fosse pouco, eu te dava mais e mais. Por que, pois, você desprezou a minha palavra? Deus não considerou que no tempo de guerra, que os reis iam para a guerra, o Davi já estava fora no palácio. Deus não considerou que Deus diz na palavra dele: ó, não cobiça a mulher do próximo. Mas Davi estava cobiçando a mulher do próximo. Deus não considerou que Davi tinha adulterado, apesar de ser pecado. Deus só falou assim para ele: cara, por que você desprezou a minha palavra? Porque se tivesse com a minha palavra, você não tinha feito nada de ruim. Você não tinha matado esse cara. Agora eu vou me afastar de você. Você vai morrer. Vai acontecer tudo de ruim. Você só não vai morrer. Mas tudo de ruim vai acontecer com você. Tudo de ruim. Sabe por quê? Porque desprezou a palavra, desprezou a profecia. E quando a gente despreza a profecia, meu amigo, o Espírito Santo, você não percebe, você já começa a ser ignorante. Você não percebe, você começa a estar mal-humorado. Você não percebe, mas você começa a tratar os outros com desrespeito. Você não percebe. O Espírito Santo, ele tem a amabilidade de uma pomba. Uma pomba chega próximo de você e ele fica ali quietinho. Se você fizer um gesto brusco ou indecente, ou que gera algum temor àquela pomba, ela vai embora e não volta mais.
que o Espírito Santo não é diferente, não. Tudo que você faz contrário à sua palavra, desprezando a palavra de Deus, ele vai embora de você. E não é isso que você quer, amém ou não? Amém ou não? Você não quer ser cheio do Espírito Santo? Você não quer ter uma vida plena nele? Você quer dar fruto do Espírito Santo? Você quer funcionar nos dons do Espírito Santo? Você quer viver na plenitude do Espírito Santo? Porque Deus deu isso para você. Deus deu isso para você, irmão. Deus não deu isso para o defunto. Deus deu isso para você. Ser cheio do Espírito Santo. Não se embriaga com vinho, porque há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus tem para a gente. Vive isso, irmão. Busca isso, anele por isso. Num tempo onde as pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio interesse, que estão visando, olhando para dentro de si, não consegue ver dentro de si o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, você já espantou ele, já apagou ele, já mandou ele embora, já pecou contra ele. Tem tudo, só não tem o Espírito Santo, mano. Se tivesse o Espírito Santo, não ia precisar de apelo para ler a Bíblia. Eu boto lá no Facebook: ei, tu já encontrou o livro? Teve um cara que falou assim para mim: pô, para aí que tu já tá chato. Aí eu perguntei para ele: você já encontrou o livro? O que o livro falou contigo hoje? O cara não tinha o que responder. Eu falei: então vou continuar. Vou continuar, que você não lê a Bíblia, pô. Tá dizendo que eu sou chato? O certo é errado. Sabe por quê? Porque a gente precisa do Espírito Santo, que é Ele que nos guia toda a verdade, é Ele que nos conduz em triunfo, é Ele que faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na tua vida é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da graça, é o Espírito da promessa. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Então, amados, nós percebemos aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele sente ciúmes de nós. Aleluia. Muitas vezes nós pecamos contra o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo, às vezes nós exterminamos o Espírito Santo. Mas a quarta e última atitude que o Espírito Santo quer que nós tomamos para com ele, essa atitude Ele quer que você tome hoje. Ele quer que você seja cheio dele. A Bíblia diz, livro de Efésios, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 18, fala assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, que há dissolução, mas enchei-vos. Aleluia. O verbo aqui está no imperativo, meu irmão. É uma ordenança de Deus. O Espírito Santo está te convocando hoje a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui, macula, estou tão vazia, entrei aqui tão vazio, mas hoje tu vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu queria que você se colocasse de pé. Semana passada estava ocorrendo a ceia aqui. Eu estava aqui na ceia, a primeira ceia. E quando terminou a primeira ceia, eu saí com um casal de amigos meus e nós fomos lá em casa tomar um café. E ele me pediu para poder fazer uma oração pela tia dele que estava com câncer. Aí nós saímos, fomos lá em casa, tomamos café e de lá eu fui embora, porque senão se eu não tomar café, meu irmão, minha glicose desce demais, eu fico tontinho, só Jesus. E saiu, fui eu, minha esposa, meu amigo e a esposa dele, nós fomos lá orar pela tia dele. Chegando lá, a tia dele não pôde atender a gente, que estava ocupado com uma série de coisas. Mas aí veio as outras tias, veio vizinho. A casa da mãe dele ficou cheia de gente. Falei, já que a tia dele não veio, não tem problema. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. E nós fomos orar, oramos um por um, oramos. Meu irmão, de repente o Espírito Santo dominou aquele lugar. Rapaz, o Espírito Santo começou a gemer naquele lugar. Gemer. Rapaz, eu falei assim, em determinado momento, quando a minha amiga parou de orar, eu falei assim, ó:
O Espírito Santo de Deus está gemendo nesse lugar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus está falando no meu coração, que Ele está dando um livramento de morte aqui nesse lugar hoje. Deus está dando um livramento de morte nesse lugar hoje. Eu falei assim, tem alguém aqui que está desviado da casa do Senhor que quer voltar? Tem alguém aqui que não conhece Jesus, que quer aceitar Jesus hoje? Estou falando hoje. Meu irmão começou a pipocar, eu estava desviado, estou voltando. Ó, eu quero aceitar Jesus. Ó, eu. Isso aí foi de manhã. Quando chegou a noite, o filho de uma daquelas senhoras que estavam presentes naquele dia que nós oramos, bateu com o carro, não sei se foi no Automóvel Clube. O cara tinha, acho que ele tinha 5 dias que ele tinha o carro. Bateu com o carro, Rafael, amassou o carro, mas Deus livrou da morte. E não parou por aí não, né? Porque reuniu a família todinha, né? Oramos, aí saiu aquela levada, veio outra leva. Ministrei outra palavra. Quem quer fazer aliança com Deus? Eu quero fazer aliança com Deus. Eu quero fazer aliança com Deus. Eu quero fazer aliança com Deus. Eu só sei, meu irmão. Eu fui almoçar quase 4 horas da tarde. Jesus segurou a glicose, que não foi mole, não. Fui almoçar quase 4 horas da tarde. Meu irmão, não satisfeito. Isso aí foi no domingo. Na segunda-feira, eu fui convocado por Deus a voltar naquele lugar. Mas dessa vez a gente deu uma reforçada no exército. Foi o Gerson Labolita, a esposa do Gerson, a Brendinha da bateria, foi a Alessandrinha. A Alessandrinha é baixinha, mas Deus usa com poder e glória na terra. É pequenininha, mas Deus usa com uma bênção. Ela está lá atrás, ó. Que ela é bem tá pequenininha mesmo. Ó. Ela e o Alex. Meu irmão, eu só sei que na segunda-feira a gente jogou a rede, irmão, mas vinha peixe de tudo quanto era espécie. Aleluia! Deus tomou aquele lugar. Era um aniversário, mas muita gente aceitando Jesus, a família inteira, geral levantando a mão assim para Jesus, Deus precisa de crentes cheios do Espírito Santo para que essas coisas comecem a acontecer na face da terra. Deus está te convocando nessa manhã, meu irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Mas Macula, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? O versículo seguinte, versículo 19 do capítulo 5 de Efésios, fala o seguinte: como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Você é sendo cheio do Espírito Santo, dando passos com Deus. O primeiro passo é salmodiando. A Bíblia fala, falando entre vós com salmos. O segundo passo, com hinos. O terceiro passo, com cânticos espirituais. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui ainda não foram batizados no Espírito Santo? Quer ser batizado? Quantos aqui, tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo? Eu queria te convidar, meu irmão. Sair do teu lugar. Você que se sente vazio, você que se sente um nada. A matéria-prima de Deus trabalhar é o nada. Deus vai te encher nessa manhã. Sai do teu lugar, vamos orar. Nós vamos orar porque a glória do Senhor está aqui nesse lugar. Você vai sair daqui cheio, revestido, para fazer uma grande obra para o Senhor Jesus. Nesse carnaval vai ser um tempo de grande colheita. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, porque você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e vai fazer uma obra poderosa na face da terra. Comece a ministrar, comece a ministrar. Começa a ministrar, a glória de Deus está aqui. Sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, nós vamos orar, sai do teu lugar. Você que é batizado com o Espírito Santo, vem também e ministra sobre esses irmãos aqui. Sai do seu lugar e vem, toca nesses irmãos.
glória, de glória, de glória. Uma nuvem de glória. Você que deseja ser cheio, sai do teu lugar, nós vamos orar. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Você que já é batizado. Você que já é batizado. Começa a liberar as línguas estranhas. Você que tem desprezado a palavra de Deus. Você que tem desprezado a profecia. Você que tem feito com que o Espírito Santo não sinta prazer em estar perto de você. Que se arrepende. Venha também diante do altar. Seja sincero diante de Deus. Deus não quer super-herói. Deus quer pessoas sinceras e honestas. Coloque sua vida diante dele e fala: Senhor, eu tenho estado irado, com maldade, chateado, irritado, tenho pecado, eu não quero mais pecar. Eu quero ser um canal. Eu quero ser, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero te obedecer. Eu quero viver na plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Ser cheio do teu Espírito Santo. Ser cheio do teu Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor Tony, pode nos ajudar, Pastor Tony? Pastor Davi, pode nos ajudar, pastor? Claudão, unge o povo aí, Claudão, unge o povo aí. Diga pra ele: Senhor, eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Espírito Santo. Aleluia. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece por ti, ó Deus. Deus, que exulta o meu coração. Como é feliz o homem que habita na tua casa. Sempre cantará louvores para ti, Senhor. Feliz é o homem que te confia, porque ao passar pela dificuldade, o Senhor nos coloca no lugar seguro. Tu és o nosso Deus e não há outro. Tu estás conosco. Tu nos guia ao caminho de paz e não de mal. É tu que sonda o nosso coração. E Deus arranca de nós toda raiz de amargura, todo pecado, todo mal, porque tu é bom, Senhor. Enche mesmo. Enche mesmo.